eu vou passar uma informação que saiu hoje, que a gente pegou alguns dados também, apuramos essa informação. O presidente Castanheira, Antônio Carlos Castanheira, foi na sede da Federação Paulista hoje, tá, pessoal? Conversar com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, a respeito não só do jogo do Palmeiras, da arbitragem do jogo do Palmeiras. Ele levou um relatório de quase 16 páginas, mais um vídeo, a gente teve acesso a alguns desses materiais, inclusive, mostrando lances polêmicos em jogos da Portuguesa. Ao todo foram 6 partidas analisadas e mostrados esses lances. Os jogos contra Inter de Limeira, Ponte Preta, São Bernardo, Corinthians, Palmeiras e Água Santa, tá? Foram mostrados aí nesses lances. Inclusive, tem jogo que teve mais de um lance polêmico, como foi o caso do jogo da Ponte Preta, tá? E, inclusive, os presidentes estiveram reunidos por mais de 3 horas. Depois eles se reuniram com a diretoria da comissão de arbitragem, onde ficaram mais de 1h30 conversando também, e a federação admitiu que houve sim algumas falhas em jogos da Lusa. Inclusive, a Portuguesa, todo jogo que ocorreu essas falhas, fez uma reclamação formal, mas essa é a primeira que o Castanheira foi presencialmente. Antes, quem fazia as reclamações era o Dr. José Roberto Cordeiro, ex-vice-presidente de futebol, e também o Edgar Montemor, ex-executivo. E em alguns pareceres que a federação encaminhou para a Portuguesa, a federação admitiu que houve erro sim. Entre alguns desses lances está o pênalti na estreia contra a Inter de Limeira, o lance do jogo do São Bernardo, numa jogada um possível pênalti ali na jogada do Giovanni Augusto, que eles falaram que era pênalti e não foi anotado, e também no jogo da Ponte Preta, principalmente no lance que originou o primeiro gol do Gé, que houve uma falta em cima do Krigor, e ali era falta mesmo e não foi marcada essa falta, tá? Então, se quem quiser saber mais, pode acessar netlusa.com.br, que lá está as informações. Então, por que eu falei isso? Vou passar aqui a arbitragem para vocês do jogo de amanhã. O árbitro do jogo será João Vitor Gobi, de 28 anos. Ele terá assistência de Anderson José de Moraes Coelho, de 49, e Luiz Alberto Andrini Nogueira, de 40. Já Gustavo Orlando da Souza, de 25, será o quarto árbitro. E, por fim, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de 47, ficará a cargo do VAR. E o João Vitor Gobi é o segundo jogo da Portuguesa que ele apita. O primeiro dele foi justamente o jogo contra o Água Santa, aquele jogo que ocorreu a expulsão do Zé Ricardo, do Henrique Dourado, que teve aquela confusão toda, né, Gomão? Acho que você lembra muito bem aquele jogo bem marcante. A Portuguesa havia marcado o primeiro gol com o Patrick e acabou tendo um empate, sofrendo empate aí com o Bruno Mezenga, né? Uma jogada muito parecida, inclusive, com a do primeiro gol do Palmeiras. Se a gente for parar para pensar, o lance é bem parecido e foi do mesmo lado do gol. Mas, comentando um pouco de arbitragem, né, Gomão? A gente vendo... Portuguesa fez a reclamação, legal, só que assim, foram 6 jogos que ocorreram falhas, né? A Portuguesa fez um relatório, tudo que a Portuguesa questionou, ou seja, metade da primeira fase teve algum erro contra a Portuguesa, né? E isso acaba deixando o torcedor mais preocupado, ainda mais a arbitragem, que é um ponto. A gente sempre, quando tem arbitragens justas, como a gente falou do jogo contra o Botafogo, do jogo contra o Guarani, a gente frisa isso, mas quando a gente fala arbitragem, eu vejo que até a torcida fica com receio, né? Bate aquele receiozinho de o que vai acontecer, né, Goma? A verdade é a seguinte também, viu, Ogedra? O presidente da Portuguesa, presidente Antônio Carlos Castanheira, vai lá, leva o dossiê com 16 páginas, leva o DVD, aí fica 1 hora com o presidente da Federação Paulista, depois fica mais 1 hora com o presidente da arbitragem, aí da comissão da arbitragem, aí todo mundo reconhece que errou, que cagou, que fez merda, que fez lambança, só que não muda nada. Os 6 jogos em que o time foi prejudicado, os pontos perdidos estão lá na tabela, a tabela não muda, os riscos de que os próximos 6 jogos que venham a acontecer depois tenham erros, os erros novamente apareçam, entende? Então, não é uma questão de você ir até lá e a pessoa admitir o erro. Erramos, isso é o mínimo, né? Vamos combinar aqui, você tem que assumir que você errou, você tem que ter essa humildade, você tem que ter essa clareza. Só que você não erra só com uma instituição, né? Você erra com todas as instituições que estão na competição, né? Essa questão ela tem que ser modificada em todas as esferas, nos campeonatos estaduais, nos campeonatos nacionais. Não dá mais para a arbitragem ficar a cargo de quem faz a competição.